alternativa mais votada foi a alta absorção do substrato. E eu gostaria de explicar por que não é e mostrar quando pode ser e quais outros fenômenos podem ser confundidos com aquele presenciado. Então aqui eu fiz um compilado de imagens. Aqui a gente tem uma evidência de alta absorção do substrato. Por quê? Porque é uma superfície rebocada com porosidade alta, né? Não impermeabilizada ainda. E aqui ela já está num processo de secagem, onde a gente tem o que? O escurecimento das juntas de assentamento, onde houve maior absorção de água, porque eu tenho mais massa aqui nessa parede. O resto são blocos vazados, onde eles têm um estoque, eles armazenam menos água. Então, num processo de secagem, ele seca mais rápido, deixando um espectro de juntas escuras, tá? Então, essa é uma característica de alta absorção do substrato, o que era diferente da figura ilustrada. Então, eu tenho vários casos onde isso pode ser observado. Veja aqui. Aqui eu já tenho um efeito de escurecimento já com início de emboloramento ou retenção de material particulado, sujidade, certo? Veja que na parte que é um arrimo, né, aqui que eu tenho concreto, provavelmente com baixa permeabilidade, houve menos absorção de água ainda, ficando bem evidenciado que aqui secou mais rápido, porque ele absorveu menos água, tá? Aqui outra evidência, uma fachada ainda não pintada também, marcando aqui agora o oposto. Aqui eu tenho marcado os blocos, certo? Quando eu tenho marcado os blocos, o fenômeno é outro. Tem que ser outro, porque pela lógica, quando eu tenho maior absorção de umidade pelo substrato, numa chuva, por exemplo, eu vou saturar toda a parede e daí, no processo de secagem, seca mais rápido o bloco. Aí, nesse caso, que fenômeno justificaria do bloco estar mais molhado do que as juntas? Tem que ser alguma coisa que não seja incidência de chuva direta. Então, a resposta de alta absorção do substrato, ela não explica logicamente essa manifestação. Nesse caso aqui, é muito mais plausível o processo de condensação, certo? Porque condensação, eu tenho que o bloco é um ponto mais frio durante a noite, porque ele tem menos massa, ele tem uma capacidade térmica menor. A gente vai ver isso em algumas imagens de termografia. E, novamente, outro exemplo de juntas escuras. Juntas escuras, então em obra a gente vê muito a parte de juntas escuras, porque sempre chove e acaba mostrando, então é muito mais frequente, tá? Aqui eu tenho um caso diferente, onde eu tenho a parte de estrutura mais escura também, além das juntas. A única coisa que explica isso é que esse concreto tem uma porosidade alta e ele se encharcou. Então ele está demorando mais para secar. Então a mesma coisa, está bem explicado, logicamente, porque isso está acontecendo. Mas aqui com uma qualidade de concreto mais baixa que a outra, né? Aqui outra evidência, aqui os pilaretes também, ó, encharcados, estão demorando mais para secar. Aqui as juntas marcadas também. Tudo isso aqui é alta absorção do substrato, tá? Quando eu estou com um emboloramento mais generalizado, daí vai ficar mais difícil de eu presenciar o espectro de juntas. Tudo bem? Fica mais difícil, mas aqui eu consigo, de forma localizada, identificar as juntas marcadas, tá? Então, o indício dessa alta absorção marcado em construções mesmo não úmidas, ok? Aqui um caso onde eu tenho marcado as juntas e não o concreto, então o concreto com baixa permeabilidade, então eu só tive uma retenção maior das juntas, né? Aparentemente, precisaria dar um close maior para a gente identificar. Se for o caso da alvenaria mais embolorada, então já não é um processo de absorção, tá bom? Como nesses casos aqui que a gente vai presenciar muito, ó, aqui está bem evidente que o bloco está marcado, escurecido, ou seja, ele é o ponto onde fica mais úmido por mais tempo. Aqui já está começando de forma incipiente também.
aqui num close, né, talvez comece a mostrar que isso aqui não pode ser absorção de água, tem que ser condensação. E fica bem notório quando a gente observa essa imagem logo pela manhã, após o sereno, né, o orvalho, que nada mais é do que a condensação nas superfícies da vegetação, tá bom? Então, o estado inicial, se você acordar bem cedo num dia frio e úmido, você vai ver isso nas superfícies dos elementos externos, ok? Tudo úmido. E aqui está iniciando o processo de secagem, tá? Então, aonde eu retive, onde era mais quente, onde reteve menos umidade por condensação, ou seja, a temperatura era um pouquinho mais elevada, você teve menos molhagem, menos condensação, tá? Isso fica evidente, autoevidente nessa imagem, onde o bloco, notoriamente, é o único trecho aqui, ou predominantemente o trecho que está úmido, né? Aqui eu tenho já um estado mais generalizado e aqui mais localizado, tá? A única coisa que poderia explicar esse fenômeno seria a condensação, tá bom? E isso pode ser evidenciado em muitos pontos. Eu tenho milhares de fotos nesse sentido, tá bom? E o que é totalmente diferente quando eu já tenho impregnação de partícula. Esse caso aqui eu coloquei para falar o seguinte: o fato de ter espectro de junta não significa que é um processo exclusivo de condensação ou um processo exclusivo de retenção de qualquer tipo de umidade. Tá vendo que aqui esse bloco ele tá com retenção de material particulado nas juntas? Isso aqui foi logo após o incêndio. Olha que interessante. Este sim é um fenômeno de termoforese, onde eu tenho uma diferente retenção ou atração de partículas, de material particulado da atmosfera, em função da temperatura do substrato, tá? Então, por lógica aqui, eu tive uma maior tempo de calor nas juntas, assim como na estrutura, por isso ele reteve mais material particulado fino, tá? Isso é um mecanismo de termoforese. O que é diferente da foto que eu tinha mostrado, que não tinha nada de sujidade ou manchamento, tudo bem? A foto era mais parecida com essa, onde é explicado pelo fenômeno de condensação, tá bom? Tem muitas evidências dessa condensação e na termografia isso vai ficar bem claro, tá? Muito claro. Aqui é um processo à noite, olha como acontece à noite. Os blocos, eles são pontos mais frios, ok? Então eles entram no ponto de orvalho mais cedo e ficam por mais tempo no ponto de orvalho, gerando condensação. Diferentemente dos trechos onde eu tenho concreto e juntas de assentamento, onde ele tem uma capacidade de reter o calor do dia por muito mais tempo. Diferente de quando eu começo o processo de aquecimento pela manhã, onde existe o aquecimento depois mais rápido dos blocos, tá bom? Desculpe por me alongar tanto no vídeo, porém eu mostrei várias evidências e como se manifestam cada um dos fenômenos, certo? Condensação, alta absorção do substrato, que quando não tem uma película de impermeabilizante, ele pode ser identificado pela retenção nas juntas. Quando eu tenho uma pintura, eu posso justificar isso pela perda de impermeabilidade da membrana ou da película de pintura superficial, né? E daí seria equivalente à manifestação de uma parede não pintada, não impermeabilizada. Mostrei também casos de termoforese. E na prática, tudo isso pode ocorrer de forma concomitante, né? Ao mesmo tempo, ou cíclica, intervalada, aonde pode somar-se manifestações, efeitos ou várias causas para o mesmo efeito. Tá bom? Espero ter esclarecido. Grande abraço e até a próxima.